Deixa eu vir aqui para o meu slide agora. Isso, todos estão vendo certinho? Sim. Então, ótimo. Muito obrigada, gente. Muito bom. Bem, tá dando pra ver. Oi? Bem, tá dando pra ver. Ah, então ótimo. Obrigada, Jéssica. Então, olha só, né? Vamos falar aí sobre dependência tecnológica, visto que, tá, gente, o termo dependência tecnológica, ela não é um diagnóstico que tem oficial nem no DSM e nem no CID. Então, é muito mais um termo popular nosso para a gente poder descrever esse comportamento aí que tem nos assombrado, né, nos consultórios e na vida de muitos adolescentes, do que para ser um diagnóstico mesmo, tá bom? A gente vai falar sobre o nome mesmo que seria dele. Então, primeiro, né, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Raquel Tezelli, se tem alguém, né, que não veio aqui nas aulas anteriores, seja muito bem-vindo. Quem já veio, seja muito bem-vindo novamente. Então, assim, eu graduei em 2008, né, eu sou especialista clínica em análise do comportamento. Atualmente, eu uno análise do comportamento, cognitivo comportamental, a ACT e a sistêmica. Então, assim, todas elas têm como a gente fazer aí um combinado muito bom, que vira um combo fantástico. Então, no decorrer, a gente acaba que vai crescendo, né? E vai aumentando aí as possibilidades para a gente poder trabalhar. Então, sou psicóloga clínica de adolescentes e adultos há 17 anos. Eu fui coautora do livro Educando Filhos para a Vida, né, com um capítulo que acabou que eu escrevi no final de 2019, logo veio a pandemia, e foi bem complicado o lançamento dele, a gente teve que anular tudinho, porque ninguém podia se encontrar mais, né, foi aquele horror que nós vivenciamos. Então, a pós-graduação em saúde física e mental do adolescente, né, eu fiz essa pós-graduação, finalizei no início desse ano, em busca mesmo desse encontro cada vez mais necessário do físico e do mental do adolescente, né, então tem muitas questões físicas do adolescente que alteram no psicológico, então a gente precisa sim, enquanto psicólogo de adolescentes, entender, né, essas influências. Criadora do portal refugioadolescente.com.br, do YouTube, que ele tá bem recente esse YouTube, tá, gente? Tem um outro aí com 200 e poucas pessoas, que ele tá perdido no ar, no online da vida. Então, né, para avisar aí quem não sabe, se você me seguir lá nesse YouTube, né, que tá jogado às traças, eu não consegui mais a senha, o YouTube não me avisou que ele estava me abandonando, e acabou que o canal ficou solto aí no mundo online do YouTube. Então, não adianta me mandar mensagem por lá e tudo mais, porque eu não tenho acesso, né? O YouTube que eu tenho acesso é o PC de adolescente. E autora do e-book para mães de adolescentes, O que fazer quando você não sabe mais o que fazer. É um e-book que, sinceramente, ele está maravilhoso. Eu acho tão bonitinho quando eu recebo a mensagem, né, de uma venda desse YouTube, desse e-book, porque, de fato, ele foi feito ali com o meu mais puro coração e experiência clínica. E autora do e-book também, Borderline na Adolescência, né, que foi inspirado aí no meu TCC da pós-graduação em saúde física e mental. Então, esse e-book Borderline na Adolescência, ele fala muito sobre como que a gente pode, né, alguns sinais para a gente conseguir identificar o que é mesmo da fase da adolescência e o que começa aí a mostrar que é de um quadro de transtorno de personalidade borderline. E a gente entra, né, no nosso tema de hoje, que é o vício tecnológico. Então, assim, ao longo da minha apresentação, vocês vão vendo que eu prefiro me referir, né, a termos populares do que realmente o termo que tem, assim, no DSM e no CID. E eu vou explicar por quê. Tá? Primeiro que no CID, ele fala que a dependência da internet, né, e ele também coloca, ou do game disorder,
e ele também fala transtorno de jogo ou jogo patológico, se referindo, né, a jogos de azar. E no DSM fala transtorno do jogo pela internet. Então, assim, tanto o DSM quanto o CID, eles se referem muito a um hábito específico de jogos, né, da internet. E que, ok, entra aqui no que a gente está conversando. Mas a nossa, né, a proposta que eu tenho para vocês aqui de hoje, que vocês vieram por causa dela, é para falar sobre a dependência tecnológica, ou seja, né, é para falar sobre o comportamento que hoje a gente vê em vários adolescentes. Eu não excluo os adultos, tá? Mas aqui a gente vai ficar falando adolescentes só por conta mesmo do nosso foco, que são, né, os atendimentos a adolescentes. Mas que hoje tem interferido demais na vida dos jovens, que é essa dependência por telas, a necessidade de estar o tempo inteiro envolvido com telas, né? Então, veio a Victoria Dunkley, que é o artigo, né, que hoje eu me baseei para a gente poder ter esse encontro. Ela fala sobre síndrome da tela eletrônica. Eu gosto desse termo que ela utilizou, que ela propôs, porque ele está mais próximo do que a gente vai aqui conversar hoje, tá? Por isso que vão ter momentos aí, em alguns slides, que vocês vão ver síndrome da tela eletrônica. É o utilizado pela Victoria. Então, assim, uma breve pontuação dos critérios diagnósticos dos transtornos do jogo pela internet, né? Como a gente tem aí de modo oficial, a gente considera DSM e o CID, então eu trouxe aqui, de uma forma resumida, né, os critérios que são baseados para que um jovem ele possa ser ali considerado estar em um diagnóstico de transtorno, né, do jogo pela internet, e que a gente pode fazer uma avaliação aí de ser por telas também. Então, a preocupação com jogos eletrônicos tornando-se a atividade dominante, né, na vida diária. Isso daí a gente pode englobar, né, muito aqueles jovens que trocam mesmo o dia pela noite em jogos eletrônicos, né, eles estão ali o tempo inteiro esperando só o dia passar, porque do final do dia para a madrugada é quando tem o maior número de participantes, então eles acabam, né, muitas vezes trocando o dia pela noite. Sintomas de abstinência, quando os jogos são retirados, então, assim, quando, né, as famílias vão vendo que o sono está ficando muito prejudicado, que o primeiro de tudo, gente, é o sono, né, acredito que vocês concordem comigo, porque a tela é extremamente estimulante, e a gente vai falar sobre isso por aqui. E o sono, ele é o primeiro a ser prejudicado, né? Justamente porque existe aí um público muito grande, né? A atividade é agitada na parte da noite para a madrugada. Então, acaba que eles ficam ali super estimulados, e aí o sono é o primeiro que vai embora. E aí, quando as famílias percebem e pensam em retirar apenas os jogos, começam a ter alguns sintomas de abstinência. Necessidade de despender cada vez mais tempo jogando, né? E aí a gente pode parar e abrir um pouquinho o nosso raciocínio para despender cada vez mais tempo nas telas. Às vezes só ali, no TikTok, no Instagram, passando de uma forma compulsiva, né? Vídeos e mais vídeos, e quando vê, já deram 2, 3, 4 horas, né, do jovem estar por ali. Tentativas frustradas de controlar a participação nos jogos, perda de interesse em antigos passatempos e entretenimentos, né? Essa perda de interesse em antigos passatempos e entretenimentos, é importante pensar em interesses da adolescência, né? Porque a gente pensar em interesses da infância é natural, né? Na fase da pré-adolescência, principalmente. Então, a gente não pode apenas ler isso daqui de uma maneira muito literal, né? Os antigos passatempos
coisas que fazia antes de ficar muito dependente ali de telas. Uso excessivo continuado de jogos pela internet, apesar do conhecimento dos problemas psicossociais. Ou seja, o jovem, ele vai tendo conhecimento de que ele está se isolando mais, ele não está sabendo mais como se comportar diante das pessoas de um modo geral, ele está ficando cada vez mais intolerante, irritado com quem está ao seu redor, e ele vê isso, mas ele não aceita, né, ele nega mesmo que tenha alguma relação com o seu hábito com os jogos ou com as telas. E ele continua o uso dele excessivo sobre aquilo, né? Que vamos combinar é o comportamento de qualquer quadro de dependência, né? Se a gente for parar para pensar aí, as várias dependências que a gente atende em nosso consultório, o padrão é muito parecido, né? É muito parecido mesmo. E todas elas têm a sua função, né? Todas as dependências têm a sua função na vida do sujeito. Enganar a família, né? Então, esse é um padrão que é em todas as dependências, né? A mentira. Precisa mentir para continuar tendo acesso àquilo que as pessoas estão dizendo que ele está dependente. Tanto a família quanto os terapeutas e outros, né? Outras pessoas que estiverem aí apontando o dedo para eles. Uso dos jogos para evitar ou aliviar o humor negativo, e aí a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, né, sobre a função dessa dependência de telas, ela sempre estar ali relacionada ao emocional. Colocar em risco ou perder, né, relacionamentos, empregos ou oportunidades educacionais, ou seja, né, a pessoa está perdendo ali coisas que antes para ela era importante, por causa do vício. Mas ela prefere continuar tendo acesso, né, a esse comportamento, a agir dessa forma, do que abrir mão disso. E são critérios, né, que tem que estar presente aí na duração de 1 ano, né, o que o DSM ele coloca, o CID também coloca esse tempo. Tá? Então, é um tempo muito longo, né? A gente fica até um pouco preocupada no sentido de, gente, mas em 1 ano vai que eu tô vendo o começo, né? E posso dizer ainda que já tá ficando dependente, mas a questão é essa, né? Toda dependência, ela tem ali uma construção. É o que eu digo assim, é uma construção de hábitos que não são nada saudáveis e que a longo prazo apenas prejudica a vida da pessoa. Então, acaba que essa é uma breve pontuação aí dos critérios diagnósticos, né, do nosso assunto aqui da noite. E aí eu vou colocar uns desafios do diagnóstico, se alguém quiser acrescentar alguma coisa aqui nesses desafios, vamos juntos para a gente parar e pensar, né? Então, um grande desafio é a gente diferenciar se é um comportamento de dependência de telas ou é um uso excessivo, né? Ah, não, é determinada fase da vida é que está excessivo, mas não é uma dependência de telas. Então, assim, esse é um grande desafio e eu tenho certeza que muitos ou todos estão aqui concordando comigo, né? Porque a gente sempre fica, até a gente conseguir fazer uma leitura realmente geral de tudo, né, que está em volta do jovem, a gente fica muito nessa dúvida. Identificar o início do quadro de dependência, né, de tecnologia, visto ser um diagnóstico que se constrói silenciosamente. Então, assim, a gente conseguir identificar quando que realmente, né, iniciou um hábito para ser dependente, para ser vicioso, muito complicado nos dias atuais, porque, enfim, né, é o que a gente vê, é o videozinho que colocaram esses dias lá no grupo, né, sobre a criancinha lá pequenininha, né, os pais querendo conversar, toma aqui o celular, né, para você, os pais não estando, ele num restaurante, ao invés dele aprender a se comportar em um restaurante, é dado
a tela para ele poder não atrapalhar ali os pais e não dar trabalho, né? Então, assim, a gente não sabe, não sabe. E acaba que as telas, elas têm tido, né, essa função muito afetiva. E isso é muito sério. Um outro desafio é avaliar a possibilidade de ser um comportamento normatizado pela família, né? Ou seja, todos ou a maioria dos integrantes, eles são dependentes em tecnologia. Então, como que você vai virar e você vai dizer, né, esse diagnóstico de uma forma ali familiar? Você pode até colocar, mas é muito provável, né, que uma comoção para que eles possam ajudar aquele adolescente, né, nesse vício, as chances são quase zero se é uma questão normatizada, né? Então, assim, não é o normal de todos nós aqui dentro de casa, né? Nós temos isso mesmo, é um defeito que a gente tem, e é aceito como isso, né? É um defeito que a gente tem. Eu sei que a gente não deve, mas é uma coisa mesmo que uma hora a gente tem que parar, né? Então, assim, são frases muitas vezes ditas por esses ambientes familiares em que é o normal, né? Daquele grupo social. E eu quis fazer essa observação, tá, gente? Eu não introduzi aqui na minha apresentação com vocês. Eu digo nossa apresentação, gente, porque de fato eu estou compartilhando com vocês, né? E eu sei que eu estou falando com profissionais aí que têm toda uma bagagem de experiência. Então, eu fico até aqui imaginando, né? As coisas que eu estou dizendo e vocês estão, é isso mesmo, nossa, é desse jeito, então, né? Porque eu me sinto que estou compartilhando com vocês essas informações, então por isso que eu falo muito nossa apresentação. Então, assim, eu coloquei aqui na nossa apresentação apenas essa observação dos diagnósticos, eu não estendi para diferenciá-los, né, de uma dependência de telas, porque eu imagino que vocês, né, vão me entender. Senão a nossa aula ia ser imensa. Ia ser aí numa duração de umas 2 horas. Para a gente conseguir destrinchar que além, né, da síndrome da tela eletrônica, a gente falar também, por exemplo, de diagnósticos que são tão complexos quanto, que é o TDAH, o TEA, DEPAC, né? Então, assim, diagnósticos como esses, dislexia, ou quadros, né, de traumas patológicos, problemas sensoriais e negligência familiar, tem um alto risco de transtorno de dependência da internet, né? A Victoria, ela coloca isso lá no artigo em que ela escreve. E se a gente parar para pensar, faz todo sentido, né? Por conta mesmo da configuração ali do perfil, né, do jovem, tem esses diagnósticos. Então, assim, para eles, as questões sensoriais, né, as dificuldades de foco, de atenção, de concentração, de aprendizagem, então, assim, as telas acabam sendo uma fuga maravilhosa para eles, né? Então, esse prazer de não ter que pensar em nada, não pensar nas suas dificuldades, não pensar no quanto não está dando conta, né? Não pensar na sua agitação, ter uma sensação de tranquilizar, as telas já ganham cada um deles, né? Então, o risco para que eles tenham aí o transtorno, né, aqui eu escrevi errado, tá? Não existe transtorno de dependência da internet, né? Para que eles tenham esse transtorno de jogos pela internet, né? Que tem esse quadro de dependência da internet, é bem alto. Então, aqui, né, conforme alguns artigos que eu li depois, se vocês tiverem interesse, tá bom? Que eu tô vendo que lá no grupo são muitas ferramentas, né, terapêuticas que vocês acabam compartilhando ali, e, gente, maravilha, né? Continue, é bem legal isso. Então, eu vejo que o material costuma ser esse, né? Mas se vocês quiserem, tiverem interesse de eu colocar lá no grupo,
né, os 3 artigos que eu li para eu estar podendo aqui dar o meu melhor nessa aula para vocês, incluindo, né, o do livro, eu posso estar colocando lá, tá? O do livro, eu não tenho esse livro em PDF. Se alguém tiver, excelente, tá bom? Depois eu posto também lá a capa do livro para quem não viu. Mas eu não tenho ele, eu tenho ele como livro físico mesmo. Então, assim, o uso excessivo versus a dependência tecnológica. Tá? Então, para a gente pensar sobre isso. Então, assim, o discernimento entre esses 2 hábitos está na necessidade que o indivíduo tem de estar conectado com a tela para obter ganhos emocionais. Tá? O nome dependência significa depender de algo para atingir algum fim. Mas a dependência é atingir a finalidade emocional sempre, sempre, né? É a gente pensar mesmo em, por exemplo, né, a pessoa que ela acaba desenvolvendo um perfil alcoólatra. Ela desenvolve esse perfil, né, ou por uma questão de normatização do ambiente, que é aquilo dali que eu coloquei aí no slide anterior, ou por uma questão mesmo dela fugir da realidade dela, né? Ela fica ali, curte com as pessoas, bebe tudo mais e foge da sua realidade. A mesma coisa se a gente for pensar em compulsões sexuais, né? Que a gente atende, é a mesma ideia, né? A gente for parar para pensar em relação a várias outros casos que a gente tem aí de vícios, né, de comportamentos compulsivos, obsessivos. Todos eles é uma fuga, né? Todos eles é com cunho de fuga emocional. Então, a dependência tecnológica, ela não é diferente. Então, assim, frases como, né, eu preciso mexer no celular para relaxar, a quantidade de curtida me faz sentir notado, se me chama para jogar, eu tenho que estar sempre disponível, né? Porque ele não se sente valorizado, então ele tem que estar o tempo inteiro ali disponível, porque ele se sente sozinho, está sem amigos, é o lugar que as pessoas o valorizam, né? Ocupar-se com as telas para não sentir ansiedade, para não sentir angústia, estar ali o tempo inteiro conectado para não sentir esse vazio, porque quando eu estou aqui nas telas, eu não penso em nada, então eu não vejo, eu não sinto as coisas ruins que eu sinto quando eu não estou nas telas. Então, são frases, né, que estão muito conectadas com quadros de dependências tecnológicas. O uso excessivo, ele é um uso que oscila entre o ganho emocional e um ambiente externo com esse hábito, né? O tal do, é normal. Mas eu tenho certeza que vocês aí estão pensando, cara, mas a diferença dos dois é muito difícil. E é mesmo. Porque a gente está vivendo em tempos que existe a normatização do uso excessivo. Então, esse uso excessivo, talvez ele deixe com o tempo de ser algo a ser avaliado, sabe? No sentido de que todo mundo tem esse uso excessivo, né? Todo adolescente tem uso excessivo. São coisas que eu fico pensando, sabe? E que aí a dependência tecnológica, né, ela vai chegar a ser o que a gente já conhece, que é quando a coisa está muito feia. Que é quando realmente já não consegue dormir, é quando realmente as notas estão lá embaixo, não consegue se concentrar para nada, é quando a coisa está só prejuízo nas áreas da vida, né? E aí, não, então ele desenvolveu uma dependência tecnológica, né? Então, enfim, são caminhos aí que eu compartilho com cada um da dificuldade de conseguir esse discernimento, né? Mas eu achei interessante a gente colocar por aqui, porque ainda a gente consegue ver, né, esse uso excessivo. A gente ainda, às vezes, em uma ou outra pessoa que não tenha nas suas casas, né, uma normatização do uso, a gente consegue perceber. Mas quem tem a normatização,
a gente, de fato, tem até dificuldade de identificar, porque como para eles, né, não é um uso excessivo, também chega para a gente relatos de que é isso, né, é o normal ali da realidade deles. Então, olha só, né, a autora, ela fala muito no artigo que ela escreve ali no livro, né? O livro são vários autores, tá? É o livro Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes. É um dos melhores livros da temática que eu já li, tá? E aí o nome do artigo dela é Síndrome da Tela Eletrônica, Prevenção e Tratamento. Então, assim, o que ela coloca muito ali nesse artigo? Né? Ela coloca justamente essa ideia que a gente precisa internalizar, que é o quanto que as telas, elas alteram no fisiológico, nos mecanismos fisiológicos do adolescente. É necessário a gente realmente ter isso de uma maneira muito clara, até mesmo para a gente conseguir explanar, esclarecer, né, deixar tudo muito desenhado para as famílias que nos procuram e para o adolescente que a gente está atendendo. Porque é tudo uma questão de informação, de fazer sentido. Então, assim, o primeirão que ela põe, né, e eu concordo plenamente com ela, que é a desincronização do relógio biológico. Então, assim, né, todos nós sabemos que a luz sinaliza que é dia, ou seja, o organismo fica em estado de alerta, em estado de estar desperto. E aumenta a excitação cerebral, né? E acaba que suprime a melatonina, que é ali o que é necessário para a gente poder induzir o nosso sono, né? E o sono está percebendo que é hora de dormir, é hora de escurecer, é hora de acalmar. Então, acaba que o uso de telas, né, sejam com jogos, sejam em bate-papos variados, né, seja apenas passando vendo vídeo à noite, ele acaba, né, acaba com o sono de todos. Então, acaba tendo aí essa desincronização. Hiperativação das vias de recompensa, ou seja, quando as vias de recompensa, né, elas são intensamente estimuladas, elas se dessensibilizam e buscam por mais estímulos para manter o prazer e o interesse. Ou seja, é aquilo, né? Quanto mais vai se alimentando ali de estímulos, 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 de telas, de tudo, de toda a excitação cerebral, mas o organismo, ele vai se acostumando com aqueles estímulos e ele vai pedindo mais. Então, vai precisando ele ter cada vez mais horas, cada vez mais tempo ali nas telas e nos jogos, para que ele possa sentir o prazer e o interesse que ele tinha no começo. Entende? Vejam que é o mesmo funcionamento de qualquer tipo de dependência. É a mesma coisa. Né? O dependente, ele começa devagarzinho com aquilo, né, que ele é dependente, com aquilo que é o vício dele, e ele fica cada vez mais aumentando a quantidade para que ele possa, né, buscar aquele prazer e interesse lá do comecinho. Então, reações de estresse agudo e crônico, ou seja, reações de luta e fuga, provocada principalmente por estímulos dos jogos. Né? Os jogos, eles têm muito disso, né? É tiro, tem que procurar, tem que achar, vai cair, tem que prestar atenção. Então, é o tempo inteiro uma sensação de instinto de sobrevivência. Então, acaba que, sem perceber, o jovem está ali indo para um estado crônico que eleva o nível de cortisol e aumenta o risco de quadros de ansiedade e depressão. Então, ele vai ficando ansioso ali naquele jogo. Ele está curtindo, mas ele está lidando também com a apreensão. Ele está lidando também com o medo de perder, que é o estresse. Né? Ele está lidando também com aquela ansiedade, o que vai acontecer? Ele ter que prever o que vai acontecer para ele poder se antecipar e evitar que aconteça o pior. Veja que isso é o desenho da ansiedade.
É você estar constantemente vendo o que ruim que pode acontecer para que não aconteçam as coisas ruins com você. Entende? Então, acaba que, né, jogos estando ali em uma duração, uma frequência que está nesse quadro, né, de dependência, esse quadro extremista, exagerado, ele vai levando aí a todas essas questões emocionais, né? E a depressão também. Por quê? Porque quanto mais você joga, quanto mais você está ali preso nas telas, você está se isolando, né? Aí o adolescente não quer sair daquele movimento, daquela dinâmica, mas isso não quer dizer que ele não se sinta sozinho. Então, ele vai tendo uma sensação maior de solidão e de estar ausente, né, no mundo social e de maior estranheza. Além de que também depende também dos conteúdos dos jogos, tá? Então, tem jogos que são muito pesados, né, que eles lidam mesmo com temáticas como tentativa de suicídio, né? Teve uma vez, gente, qual que era o nome? Eu fiquei com tanta raiva dele, foi bem em 2020. Ai, nossa, eu me perdi total, mas eu sei que era um enredo em que o protagonista, ele era um psicopata, né? Era uma psicopata, mas como contava que ele teve um passado muito difícil, muito triste, o jogo se passava com as pessoas tendo dó desse psicopata, né? E acaba que ele tinha razão. Então, assim, inversões de valores, né? Mortes levianas, sem ter nenhum tipo de raciocínio ali de justo ou injusto, né? Vamos dizer assim, né? De proteger a espécie humana, sabe? Não sem nada disso, sem nenhum tipo desse valor ou desse tipo de raciocínio. Então, acaba que também levou muitos adolescentes a reflexões em relação à humanidade, né? Então, foram coisas assim, e eu lembro que esse jogo, eu ainda vou lembrar desse jogo. Se até o final da aula eu lembrar, eu falo. Se eu não lembrar, eu vou depois pesquisar na internet e mando ali no grupo. Mas eu lembro que esse jogo, ele estava assim bombando em 2019, 2020, eu fiquei com muita raiva, porque aí veio 2020 a pandemia, com várias notícias de morte, aquele cronograma, aquele cronômetro que era uma coisa muito complicada, de ficar toda hora falando a quantidade, né? E eu pensando na cabeça dos meninos, aquilo dali. Então, aquela coisa, né? Muito morte, muita tragédia, e esse jogo no meio foi bem difícil. Será que não é o mais não sei o que, Craft? Oi? Que é o GTA. O GTA, uma coisa assim. Minecraft. Mas ele é um que eu vou ver depois. Não acho que será que ele é o GTA? Roblox. Não é o GTA. Ah, tem o Roblox também. Não, o Roblox ele é muito viciante, né? Mas ele não tem essa vibe tão dark, né? Ele, vamos dizer assim, ele é um pouco mais feliz. Eu vou ver depois o nome e eu coloco para ele é horrível. Ele é muito ruim esse jogo. Eu lembro que aí na época depois de 2021, eu dei muita palestra e eu lembro que eu colocava esse jogo, né, conversava com os meninos e eles falavam, esse aí é foda, isso daí, isso daí. Eu falava, não, gente, que horror. Enfim, eu vou lembrar. E aí eu coloco para vocês depois. Excitabilidade elétrica, né? Então, assim, a intensa estimulação visual pode desencadear excitação ou disparos neuronais, resultando em tics, cefaleias ou enxaquecas induzidas por telas, né? Então, ou seja, quanto mais dessensibilizado vai ficando aquele jovem, mais ele procura, né, aumentar o tempo nas telas, nos jogos, e é muito comum aquela hiperexcitação neuronal, vai resultando ali em tiques, a cabeça vai doendo, né? Ou dependendo do organismo, pode desencadear enxaquecas, né?
Sobrecarga sensorial. Então, a estimulação excessiva pode efetivamente desligar outras partes do cérebro para compensar. E aí é o que a gente vê, né? É a ideia de tentar prestar atenção em tudo e dificultar o foco. Então, é aquela estimulação excessiva o tempo inteiro e que fica querendo prestar atenção em tudo o tempo todo. E acaba que a própria atenção e o próprio foco, ele vai começando a dar tilts, né? Porque tá muita sobrecarga. São muitos estímulos, é visual, é auditivo, né? Você tá ali, dependendo de alguns, né? Até mesmo o tato. Então, é você tá ali o tempo inteiro, né? Sendo estimulado de uma forma que não se tem descanso. E que é algo para o cérebro que ele fica, vamos dizer assim, né? Ele fica igual o filme lá, o Divertidamente, quando começa, né? Ele fica pulando, ele fica desesperado, assim, muito, muito em êxtase com tudo que está acontecendo, né? Mas com o tempo ele sente uma sobrecarga e as coisas vão começando a ter um funcionamento menos efetivo. Esgotamento das reservas mentais, né? Que aí a gente entra nisso. Então, assim, é o que está por trás de comportamentos explosivos ou agressivos. Então, assim, quando vai se esgotando, né, mentalmente, vai tendo cada vez menos foco, atenção, concentração, e vai aumentando a irritabilidade por estar assim, né? Vai diminuindo o processamento de informações e vai ficando com raiva disso. E aí vem, né, um comportamento explosivo, agressivo, principalmente na faixa etária aí da pré-adolescência, né, que a pré-adolescência, por si só, ela já tem comportamentos, né, impulsivos, explosivos. Então, se adiciona um padrão, né, que é uma dependência em telas, acabou, é uma bomba mesmo que está sendo instalada ali dentro de casa. Um quadro de dependência em telas, ela implica, tá? É um quadro que implica mesmo, é um quadro que implica em consequências fisiológicas que alteram o emocional, o orgânico, gente, o funcionamento do corpo. É o que todos nós, a gente vê, né, no consultório. Por isso que é um quadro muito difícil. Não basta apenas dizer o que tem que ser feito. Exige, de fato, todo um treinamento ali de novos hábitos, de nova rotina, de nova dinâmica, porque altera tudo, né? Altera inclusive o físico. Eu não fui para essa aula, mas há um tempo atrás eu lembro que eu estava lendo um livro eu estava lendo o livro do Cérebro Adolescente, né, da Jensen. Ela é uma autora, é uma psiquiatra muito boa também. E falando, né, sobre o quanto que na China, estudos falando a relação entre a postura, né, deles serem cada vez mais curvados e crescerem menos, aqueles que têm dependência em telas, do que as pessoas que não têm esse tipo de modo de vida, né? Então, assim, são coisas que é isso, né? É postura, a circulação sanguínea, o condicionamento, o nosso corpo, naturalmente, ele quer o tempo inteiro estar parado, né? Ele entende ali que ele tem que economizar energia. É o que ele entende. Então, ele ficar parado, ele tá ok. Ele não acha ruim. Mas aí, quando mais parado, as pessoas vão andando, né? Vão se locomovendo, vai começando a ter dores. E é o que acontece também muito com quadros de dependências em telas que aparecem no consultório, né? Eu não sei se já apareceu para vocês, mas já tive o caso, uma vez, um menino muito magrinho, e que ele estava tendo sérios problemas no joelho, né, de cálcio. Por quê? Porque ele não parava para comer.
Ele esquecia, tem isso, eles esquecem de comer. Eles ficam ali, né, nas telas e eles não lembram de comer. Então, acaba que a alimentação vai para o espaço, né, e vão tendo aí consequências que são muito mais além do que as psicológicas. Então, é um quadro que conta com a dinâmica do mundo externo também. Então, a família, mundo, país, cidade, escola. Os ambientes é que vão formar as culturas, né? Isso daí a gente está cansado de saber, né? Cada ambiente vai formando ali a cultura, ou seja, o que é normal entre eles. E as culturas, né? O que é normal vai construindo hábitos, ou seja, vão construindo os comportamentos que cada um vai emitindo ali uns com os outros, que são o que é considerado muito normal. E por isso, pensando nessa ideia, né, mais geral, mais do mundo, mais do país, de todos nós, eu acho interessante esse gráfico, sabe? Só para constatar o que todos nós, a gente já sabe, mas é importante constatar, né, o quanto que a pandemia, ela influenciou, né, nos transtornos enfim, transtornos mentais, né, que foram chegando cada vez mais para o nosso consultório. Então, assim, depressão, TDAH, toque, né, transtorno bipolar, ansiedade, a esquizofrenia. Então, vejam, de 15 a 19 anos, né, de 2020 a 2023, o tanto que teve um salto. Tudo bem que estávamos ali em uma linha crescente, não quer dizer que a pandemia ela causou essa linha crescente, mas ela intensificou, né? Então, a gente não pode atender os nossos jovens sem pensar nesse momento histórico da vida deles, porque foi um momento em que muitos, né, adquiriram essa dependência tecnológica, foi um momento em que muitos estavam ali em um grande sofrimento, ou então estavam vivendo dentro das suas casas, né, um caos familiar, porque várias famílias, elas não estavam bem, já eram muito conflituosas, muito abusivas, e tiveram que ficar confinadas em casa, todos ali. Então, né, são dimensões e caso a caso que é necessário a gente considerar com uma importância essa fase aí da pandemia, né, principalmente, por exemplo, se a gente for fazer as contas, aqueles menininhos, né, meninas que estavam aí com os seus 11 até os 13 anos e passaram esse momento da adolescência, pode observar, eles tiveram traumas ou consequências emocionais bem complicadas, bem enraizadas, né? Tanto que eu vejo, tem um menino que eu atendo, hoje ele tá com 16. Então, quando veio a pandemia, ele estava aí com seus 11, 12. Ele sofreu tanto que ele fez o que eu já vi outros também fazerem, né, nessa faixa etária, que é a apatia emocional. Então, ele começou a perceber o quê? Que ele estava sofrendo muito. Então, ele precisava parar de ligar para as coisas, parar de ser empático, parar de ficar pensando naquilo para ele não sofrer. E aí, hoje, ele sofre justamente porque ele não deixou de sentir as coisas, né? Claro, ele apenas ignorou, mas ele continuou sentindo. Mas aí hoje ele sofre porque ele não sabe como lidar com as coisas que ele sente, porque ele tem uma autocrença muito forte de que ele não pode sofrer, que ele não pode sofrer, que sofrer é muito ruim, né? Que sentir tristeza é muito ruim. Gente, essa sua fala é uma coisa que eu me preocupo muito. Não só com o adolescente, mas principalmente com a criança. Eles chegam a um ponto da dependência que eles ficam tão apáticos que tem hora que eles não sabem o que é real, o que é real com fantasioso, não conseguem lidar com frustração, não sabe o que é alegria, o que é tristeza, vive num mundo apático. E por eles terem, né? O colega colocou aqui o RPG, né?
que é um jogo que eu me preocupo muito, porque ele é totalmente online. Você joga com pessoas do outro mundo, do outro lugar, que não é só com gente aqui do Brasil. E eu penso, é tanto jogo que tem aparecido, e o pai e a mãe têm aquele tempo de trabalhar, tem aquele tempo das suas responsabilidades, de ficar manuseando as redes sociais. Mas acho que o mesmo cuidado que tem com as redes sociais tem que ter com esses jogos, porque muitos acabam trazendo muita violência e até mesmo desencadeando isolamento social com depressão. Eu preocupo muito com essa questão. Muito bom, Jéssica. Excelente, muito obrigada. É bem isso, né? É o vício chegando na infância e ele sendo normatizado por conta aí do movimento do mundo. Então, isso é muito sério, porque ele cai, né, nessa apatia, nessa dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. Né? Então, aqui ele só diferenciou, né, de 15 a 19 anos e depois de 20 anos a mais. Então, assim, independente da idade, né, uma reportagem aí do Delta Folha, publicada em 2024. Então, os dados mostram que a piora em índices de saúde mental se acentua a partir da segunda década dos anos 2000, né? Então, mesmo tendo aí o maior acesso à informação pela internet, o período é marcado pela popularização do smartphone, né? Com câmeras frontais para selfie, redes sociais e jogos online. Então, eu gosto dessa pesquisa porque ela aponta essas 4 funcionalidades aí de um smartphone que mexem com autoimagem, né, são extremamente viciantes e que mexem aí com a autoestima de todos, independente de idade. Mas aí você sendo um pré-adolescente, adolescente, né, com o celular o tempo inteiro na mão, você tem uma tendência a estar mais vulnerável do que um adulto, né, já formado aí com família. Então, assim, para a gente pensar no programa Reset, que é o programa que a Victoria Dunkley, ela desenvolveu como uma das pioneiras para lidar com quadros de dependência tecnológica, né, quadros aí da síndrome das telas. Então, ela acaba desenvolvendo esse programa. Ela desenvolve para crianças, tá? Ela colocou essa vivência com crianças. E eu tem um tempinho, mais ou menos, essa minha leitura foi muito do ano passado, eu peguei o artigo e falei, deixa eu ver como é que eu poderia estar desenvolvendo aí para adolescentes. Então, hoje, quando acontece, né, desse tipo de quadro lá no meu consultório, nas sessões, eu costumo ser direcionado por esse programa em Reset da Vitória, mas eu fiz umas adaptações para o adolescente, tá? Por quê? Porque quando ela coloca o programa, ela fala, né, sobre a retirada de telas e tudo mais, e que para uma criança, vamos dizer assim, né, os pais que têm firmeza, eles tiram, elas são menores e, vamos dizer assim, existe uma facilidade maior em relação à menção de força, né, no sentido de autoridade, de fala, de papel ali mesmo, né, da figura que é ali para uma criança. Mas para um adolescente, as coisas não funcionam muito bem assim. Então, existe todo um confronto, um questionamento, né, não é dessa forma que muitas vezes é lidado com crianças nesses casos. Então, uns primeiros passos aqui para parar para pensar em como realizar o programa. Então, primeiro, investigar o início, frequência, intensidade e duração do uso da tecnologia. Investigar a qualidade do sono, tá? O início e o término. E o modo como acorda, né? Então, assim, é comum nesse tipo de quadro de dependência de tela, o adolescente, ele sempre diz que ele acorda cansado, que ele não se sente que ele descansou, né?
o corpo está doendo, ou então ele está sempre ali meio com sono, tanto que são adolescentes que é muito comum, eles usam a escola para dormir nos primeiros horários, eles acordam mesmo depois ali do intervalo. Então, isso é uma prática muito comum, né, de quem tem a dependência de telas. Registrar toda a rotina diária, detalhar dia após dia, levantar o humor diário, ou seja, fazer também um registro, registrar falas mais recorrentes do adolescente, né? Então, assim, tá ali constantemente em estado, e isso nós direcionamos, né, para os pais estarem ali em uma semaninha fazendo esses registros, né, de que, por exemplo, você tenta tirar uma coisa, não, me dá, porque eu preciso, né, falar com fulano, porque eu só me acalmo desse jeito, porque eu tenho que postar uma foto, porque eu tenho, você vê, né, as falas junto com todo esse conjunto aí de humor, né, de pensamento, de linguagem corporal. Introduzir a funcionalidade de um diário para os pais, tá? Com a finalidade de registrar o comportamento do adolescente para o acompanhamento ser o mais preciso possível em cada passo. Então, assim, é a dificuldade que todos nós nos esbarramos, que são a participação das famílias. Então, é algo, gente, que não tem para onde fugir, né? Se a família, ela não tá junto, não vai acontecer uma mudança com esse jovem, né? Ele pode acontecer com esse jovem, talvez, uma diminuição, né? Talvez ele ali sozinho, vamos dizer aí os seus 16, 17 anos, também precisa de uma idade mais avançada, né? Ele consiga ali com você, né, na terapia, nas sessões, se conscientizar, entender o que está fazendo com o cérebro dele, e ele diminuir o uso. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de ser dependente. Então, ele sozinho é muito possível, né, ele diminuir o uso. Agora, ele deixar de ter um uso dependente, eu não presenciei ainda, né? Então, eu não acredito que possa funcionar. E aí, ela fala que é o programa Reset, né? Ela foi aí a pioneira. Então, qual é o primeiro passo? Né, o primeiro passo é o quê? É você fazer um mapa, o que a gente chama de mapa mental. Né? Então, você selecionar 2 ou mais áreas problemáticas. Ou seja, né, por exemplo, acordar cansado todos os dias é uma área. Né? Chegar muito irritado e agressivo em casa após a escola, o que está acontecendo na escola? Por que chega desse jeito? E ter recorrente ataque de raiva ao lhe ser retirado o celular, né? Ou seja, na retirada do celular, ele tem esses ataques de raivas, né? Então, o que está acontecendo ali dentro de casa? Então, o sono, escola e dentro de casa. É pensar quais são as áreas que estão problemáticas para que a gente possa pensar em estratégias que possam ser efetivas ali para a gente ajudar aquele adolescente. Segundo, pensar em estratégias, né? Acabei antecipando. Mas essas são estratégias de atividades para ocuparem o tempo do adolescente. Então, assim, por exemplo, quando você vai atender, né? Aqui tem muitos psicólogos, psicólogas que atendem crianças. É muito comum quando o psicólogo chega, né, a primeira sessão ali com os pais, uma das primeiras investigações é o que ele gosta, né? Qual é o desenho que ele gosta, o que ele curte brincar e tal, por quê? Né? Para agregar ali um prazer na sessão para aquela criança. É a mesma ideia, né? É pensar em estratégia e atividades para ocuparem o tempo do adolescente. Aí para e pensa, mas adolescente que está dependente em tela e não gosta de nada além de tela. Concordo. No entanto, é parar para pensar o que seria possível, né? Então, assim,
alguma atividade física. Tá, mas qual atividade física? Né? Porque muitos dizem, colocar numa aula de futebol. Não. Né? Vários que são dependentes de tela não é do perfil do futebol. Então, não vai dar certo. Uma aula de luta, de judô. Bom, depende da luta, né? Vamos então ver com ele qual que poderia ter um mínimo ali de abertura para poder fazer. Não vou dizer nem interesse, né? Ok, pensar nisso. E um livro, né? Para ter algum ganho. Mas o livro, ele lê o livro. Por ler o livro, é óbvio que ele não vai fazer isso. Então, pensar em uma ideia de negociação, né? Olha, então vamos pensar um livro que talvez você ache mais ou menos, e aí você tem algum ganho no final, né? Seja dinheiro, seja alguma, não sei, alguma camisa que queira, algum item de coleção que gosta, né? De carrinho, de colecionador. Enfim, aí é parar para pensar, né? Que não seja também algo muito dispendioso, né? Porque você fazer isso também o tempo inteiro com uma coisa que é muito cara, não dá. Começa a ficar muito difícil para sustentar. E um esquema de atividade doméstica para toda a família. Toda. Olha, o grande desafio nesse item é essa palavrinha toda. Porque é sensibilizar, de fato, tanto o pai tende a ser um dos mais resistentes. Tanto o pai quanto a mãe, a todos ali contribuírem para as atividades domésticas da casa. Por quê? Porque o adolescente, ele vai ver que ele está fazendo e fulano não está fazendo. Aí o pai e a mãe falam, mas ele tem que fazer. Tá, ele não está errado. Mas a questão é que ele precisa de um ambiente que o motive para tal. Então, se ele vê que é um movimento colaborativo de todos, que agora faz parte de um hábito da família, fica mais fácil para o adolescente aderir esse movimento de um esquema de atividade doméstica do que ficar nessa, né, de querer mandar para fazer. Isso não vai adiantar. Até porque é você pensar que um adolescente com comportamento de dependência em tela, ele está muito irritado, ele está muito intolerante e ele está muito impaciente. Então, esquemas de autoritarismo, de querer mandar, né, de hierarquia, dificilmente vai funcionar, porque ele vai querer ali o tempo inteiro ser reativo e querer brigar, né, por conta da maneira que ele está no momento. Então, é negociação, levantamento de dados do que pode ser uma possibilidade, né, e um movimento ali para mudar a cultura da família. Sensibilizar os pais para o programa, né? É muito comum um dos pais não estarem prontos para cumprir o programa. Às vezes pode acontecer de jogar videogame ao momento com o filho, né? Ou então pode acontecer também de haver dificuldade do pai ou da mãe se impor para o filho. Ou outra alternativa, né? Então, é necessário que nós, enquanto psicólogos, a gente identifique o que está acontecendo para haver essa resistência, né, da participação de ambos os pais para o tratamento e mostrar os benefícios, para esclarecer a necessidade do mesmo, tá? Então, assim, sensibilizar esses pais é importante que sejam sessões sem estar ali com o filho, porque a primeira coisa que o filho vai fazer é usar isso para dizer, nem meus pais estão, nem meu pai ou minha mãe tá a fim de fazer, eu vou fazer por quê? Até eles acham que é nada a ver, por que eu vou ter que fazer? Né? Então, é fazer aí uma sensibilização separada, né, paralela ali a sessões com o adolescente. Estabelecer o jejum de telas, ou seja, de no mínimo 3 semanas, né? A autora diz que tem que ser no mínimo umas 3 semanas esse jejum de telas.
que é eliminar todo o tempo interativo em frente a uma tela. Jogar videogame, usar internet, rede social, usar dispositivo, notebook, conversa, videochamada, jogos e aplicativos criativos. É óbvio que você, assim como eu, quando li isso pela primeira vez, pensou, impossível para a vida do adolescente atual. Tenho certeza que vários pensaram isso e eu concordo, né? A começar pelas escolas. Como? Né? Como que vai eliminar toda a internet, né, deles, os aplicativos que tem ali, ou não usar nem o notebook, e eles, né, precisam checar ali o que foi dado na escola, o que precisa ser feito. Às vezes tem escolas, inclusive, que mandam vídeos de YouTube, né, como um acréscimo àquelas aulas e pedem para eles verem. Então, assim, é por isso que eu digo que é necessário adaptações. Então, assim, com o adolescente, isso não é possível. E o que a gente pensa é o seguinte: adaptar o tempo de telas às necessidades da escola. Então, assim, vai ser necessário que os pais, em um primeiro momento, junto com a psicóloga também, né, vá conversar com a escola para poder entender o que realmente é de necessidade da escola, para que aquilo dali seja liberado naquele celular, naquele smartphone, né, naquele notebook, naquele tablet, porque ele vai precisar ter acesso àquilo. Então, vai ter que ter algumas notificações ainda. Então, adaptar o tempo de tela a essas necessidades da escola. Gente, desculpa aí as digitações erradas, eu tô vendo que tem um tanto, tá? Mas é porque, enfim, eu acabei passando mesmo, sabia? Acho que uma E coisa além dessa... Oi? importante, acho que uma coisa importante, não dá para ficar isso tanto de tempo. Nem a gente consegue, para falar a verdade. Acho que teria que fazer uma meio que moeda de troca com eles. A boa nota, fica 2 horas, passou de ano, não teve recuperação, tantas horas de tela. Acaba sendo uma moeda de troca, infelizmente. Mas, assim, acho que é um dos meus mais, assim, menos complexo para um pai e para uma mãe hoje em dia, para não ter aquele bate-boca. E até mesmo para ter uma relação mais saudável. Na minha experiência, essa moeda de troca com nota, né, da escola, não funcionou. Entendi. Eles não entendem a necessidade daquilo, eles não desenvolvem, né, a tentativa de autocontrole do uso, e eles acabam deixando para lá. Entendi. Então, sabe, aí vai começando a prejudicar a escola. Assim, eu penso um pouco isso, assim, porque como eles estão saindo da infância para a adolescência e ainda tem alguns neurotransmissores, né, sendo desenvolvidos, eu penso um pouquinho isso no início, para que depois, né, eles cheguem e falem, para que não tenha, né? Então, assim, eu acho que vai muito do que você falou no início. Pai e mãe que tenha pulso. Sendo que uma coisa que eu percebo hoje em dia, todo mundo tem celular em casa. O pai tem celular, a mãe tem celular, o adolescente tem celular, cada um vai para um cômodo. O pai chega cansado do serviço, ele quer o quê? Ele vai jogar videogame com o filho. Aí a mãe fica sozinha no celular. Então acaba não tendo uma interação em família, que é o que eles acabam depois falando, como se a gente, psicólogo, tivesse que dar conta da demanda, se tem ou não um transtorno, se tem ou não uma dependência de tela, e ainda a gente tem que dar conta do recado para fazer com o que o adolescente tenha mais empatia e se interesse em ter relação com o pai e com a mãe.
Então, acho assim, acaba tendo um pouco, assim, no início uma moeda de troca, mas que até para eles começarem a se ver. Eu penso um pouquinho isso. Não, é um raciocínio viável, né? Uhum, É porque, de fato, assim, né? A minha experiência não funcionou. Mas, entendi. né, somos psicólogos, a gente pode ter manejos diferentes e, às vezes, pode acontecer, né, de algum profissional aqui, ele tentar essa questão de moeda de troca e dar certo. Quando, né, as 3 vezes que eu tentei essa moeda de troca, já tem um tempinho, uma delas, inclusive, o menino reprovou, sabe? Acaba que ele largou de mão mesmo, ele não quis saber das notas, ele se revoltou e ele ficou muito decidido a não fazer mais nada. E uma outra Então, coisa que eu lembrei agora, que muitos falam, muitos adolescentes têm essa fala, é, essas profissões de faculdade não dá dinheiro. Ser jogador online dá dinheiro. Então, essa que é a minha maior preocupação, sabe, Raquel? Porque, assim, até que ponto ganha-se dinheiro jogando, que pode ser um movimento real, ou até que momento pode ser um movimento fantasioso, para que lá na frente esse jovem não queira um Enem, não queira prestar um Enem, não queira prestar um vestibular, e pode até acabar prejudicando seu futuro. Eu, de vez em quando, eu fico com esses questionamentos. Então, até tem quando, por eu atender criança, adolescente e adulto, essa semana mesmo, chegou falando do Roblox. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Aí, quando eu não conheço, eu sou muito sincera, eu falo, me conta como que é. Eu, por dentro, eu fico horrorizada. Não vou mentir, eu por dentro eu fico, gente, como é que um adolescente de tal idade está jogando um jogo desse jeito? Porque, assim, eu sou, assim, é, acho que a última vez que eu peguei, assim, num jogo, já faz um bom tempo, The Sims. Nunca joguei RPG, então, assim, eu percebo, assim, que tem hora que parece que a gente parece que fica meio desatualizado, parece que eles não gostam também de explicar pra gente, né? Isso. é algo que é sempre bom, né? A gente tá perguntando para eles qual que é o jogo, assim. E muitas vezes, quando eu vejo que tem um ou outro que não gosta de explicar, costuma ser porque são muito criticados em casa, né, desses jogos. Então, eles acabam falando com a gente da mesma forma que os pais, né, falam com eles, que eles meio que na defensiva, assim, né, esperando que a gente aja da mesma forma. Mas é bem isso, né? Essa questão do que você colocou, que eles pensam em ser jogadores profissionais e tudo mais. Olha, uma coisa que para mim funciona bastante é eu dar o crédito a eles de que tá bom, mas o que que precisa para se tornar um profissional? Quem que você admira que é um profissional e que joga do tanto que você gostaria de ser? Como que ele é? Quanto tempo que ele fica? E começar a estudar essa pessoa que ele admira tanto. Tem funcionado bem, porque aí eles começam a ver que não, eles não são um diferencial para poder tá desse jeito, dedicando a vida para ser um jogador profissional, sabe? Porque essas coisas, de fato, além de treino, existe um a mais que a pessoa costuma ter, né? Então, e isso é identificado mais cedo, né? Tem alguns olhares, alguns insights, alguma estratégia de jogo, modo de pensar no jogo que essas pessoas que são um diferencial, elas têm. Então, sempre funciona bem, sabe?
colocá-los para estudar quem eles admiram de uma maneira mais detalhada. E não apenas de, é fulano porque ele criou esse daqui, e é o máximo, eu vou criar também, tá? Mas como que ele criou? Como que é, sabe? E ver a história. Isso ajuda, né? Porque você tem razão. Existe também essa justificativa, né? De alguns deles. Bom, adaptar o tempo de tela às necessidades da escola, mudar o modelo de smartphone do adolescente, né? Então, assim, olha, infelizmente, gente, o que acontece? É entender que é um quadro de dependência. A gente está falando sobre comportamento dependente. Então, o que um adulto fizer para esse adolescente, o adulto, primeiro de tudo, ele vai ter que entender que ele precisa estar preparado. Que aí entra nesse sensibilizar os pais para o programa, né? É algo que eu converso, né? Eu falo, olha, mas para a gente entrar nisso daqui, eu preciso saber se você dá conta de agir com fulano quando ele tiver um ataque de raiva. Vamos pensar o que a gente vai fazer, né? Vamos pensar como é que vai ser, sabe? Porque a grande questão aqui para o programa funcionar e ele ter uma certa efetividade e ir no passo a passo é a inteligência emocional dos pais e a consistência para que eles estejam ali, porque é uma pessoa que está dependente, ou seja, né, mesmo que haja, por exemplo, adaptar o tempo de tela, né, haja aqui um jejum nesse sentido que fique ali apenas as funções da escola, né, que mude o modelo de smartphone do adolescente. Você vai oferecer outras coisas? Você vai. E é entender que o que você vai, né, o que os pais vão oferecer, que é de acordo com todo o planejamento do programa, o filho, ele não vai receber com empolgação, ele não vai receber animado, né? Vai ser toda uma conversa que o filho também vai ser preparado para dizer, olha, você está dependente, está acontecendo isso, isso e isso, sabe? Os adolescentes, eles tendem a reconhecer quando tá ele e o psicólogo, sozinho. Né? Você vai mostrar para ele tudo o que está acontecendo, do porquê que é uma pessoa que está dependente e tudo mais, reconhecer, ele reconhece. Agora, assim como toda dependência, e sendo um menor de idade, ele precisa ali de adultos que possam ser ali a âncora deles, né? Ser ali o direcionamento deles. Então, eles precisam disso. Tá? Por isso que sem os pais não tem como isso daqui funcionar. Eles não têm idade para ter o autocontrole necessário para poder ter uma mudança nesse tipo de hábito. Então, alguns comportamentos, eles vão precisar ser, de uma certa forma, mais impositivos, né? Vão ser juntos com esclarecimentos, vão ser juntos com explicações, mas vão precisar ter algo que, olha, é necessário ser feito dessa forma, porque eles não vão querer, né, estar longe daquilo que eles estão viciados. Então, assim, informar ao adolescente todas as ações que serão realizadas, né? Esse passo, ele é importantíssimo. Ele costuma ficar muito assustado, ele costuma falar que não quer mais, que não vai fazer, né? Porque ele fica com medo de não dar conta. E aí é o momento de colocar para ele todos os ganhos que ele vai ter com isso, que é ir na dor dele, sabe? Então, mencionar o vazio que ele sente, mencionar o quanto que ele tem os momentos que ele fica muito ansioso, o quanto que ele não está feliz em estar vivendo assim com os pais dele, o quanto que tem momentos que ele queria, sim, conseguir fazer amizades, sabe? Então, ir na dor dele mesmo, para que ele entenda o motivo de estar tendo
todas essas ações que para ele vão ser muito difíceis. E é o importantíssimo, né? Olha, falamos com os seus pais estão preparados para te ajudar. Então, assim, dessensibilizar os pais, depois vem, dessensibiliza o adolescente. Nisso, a gente vai planejando e dessensibilizando junto ali com os pais. E quando tiver tudo planejado, informar para o adolescente. Depois de informar para o adolescente, é preparar a família. Ou seja, é uma sessão com todo mundo. Né? Como que vão ser as reações comuns nesse programa? Então, assim, olha, vai acontecer aumento da irritação, vai acontecer aumento da impaciência, né? A presença de comportamento agressivo, sensação de melancolia e tristeza, estado de desânimo, comportamento explosivo, impulsivo, insônia, agitação, sabe? Mostrar para eles o que pode acontecer e, é claro, após prepará-los, né, dizer os dias difíceis que estão por vir, lembrá-los do porquê que eles estão fazendo isso, né? Então, assim, olha, mas nunca se esqueçam, né? Eu sempre gosto de fazer no final desse preparo, fazer com eles os motivos que eles vão fazer o programa, que aí, aí eu vou melhorar a minha atenção, eu vou conseguir ter tempo livre, eu vou conseguir me alimentar nas horas certas, eu vou fazer amizade, eu vou conseguir estar melhor com os meus pais, eu vou conseguir estar melhor com o meu filho, a gente vai conseguir ter momentos em família, né? Então, assim, a gente costuma montar no finalzinho, é algo que é impresso e fica ali para que eles lembrem, porque é difícil, né? São passo a passos muito duros, mas é aquela história, tá, gente? É caso de dependência. Então, assim, até hoje, na minha vida, eu lidei com 3, né? Um foi bem legal, deu muito certo. Os outros 2, no meio do caminho, a família não deu conta de permanecer, sabe? Então, sendo muito realista com vocês, não é um caso fácil, não é um quadro fácil, porque envolve muita gente e exige muita inteligência emocional das pessoas que estão envolvidas. Então, assim, os planos de segurança, né? Então, pais estarem cientes da necessidade de supervisão diária no primeiro mês do jejum de telas, para que o adolescente nunca fique sem monitoramento. E aí vai também do que o trabalho de cada pai ou cada mãe pode, né? Hoje em dia, o home office, ele abriu mais espaço para isso, mas não quer dizer que os pais estão mais disponíveis para esse tipo de trabalho, né? Para esse tipo de questões de terem que lidar em casa. Então, que é o quê? Esse primeiro mês, os pais estarem em casa, sabe? Para poder estar com eles, porque é óbvio, gente. Pré-adolescente, adolescente, ele vai querer enganar, ele vai querer mentir, ele vai querer ir na casa do vizinho, ele que tem a dependência, ele vai querer, de alguma forma, ter acesso àquilo que ele é dependente. Isso é um fato. Então, se os pais não estão ali de uma maneira de uma supervisão diária, aí as pessoas pensam, nossa, mas também ficar o tempo inteiro sendo vigiado, sendo observado, porque quando for ter lá a conversa em família, quando tiver a conversa sozinho com o adolescente, vai explicar justamente isso para ele. Vai falar, olha, isso vai acontecer porque você precisa. Para você é normal ser muito difícil você deixar de ter esses hábitos sozinho. Então, precisa do seu pai, da sua mãe, estar ali sempre por perto, porque vai ter momentos que você vai ter vontade de chorar, que você vai ter vontade de qualquer jeito a mexer em alguma coisa da internet que não tem a ver com a escola, né? Vão ter momentos assim, e é importante você receber um abraço, é importante você ser acolhido por isso, é importante você dar uma voltinha lá embaixo, para que você vá se acalmando de outras formas que não sejam as telas, entende? Então, assim, são movimentos em que os pais, eles vão dando amparo
para que o jovem ele vá conseguindo ter aí também a sua inteligência emocional de outra forma que não seja com as telas, né? E dependendo, uma aliança com medicamentos ajuda, né? Então, assim, os que muitas vezes chamam, né, de SOS, às vezes um ataque de raiva mais prolongado, né, um estado ansioso que esteja muito difícil. Então, assim, ter essa aliança com o medicamento pode ajudar para poder ali acalmar melhor, né, e diminuir o sofrimento que é muito difícil. E também, né, uma melatonina, algo que possa induzir o sono, né, algo que seja o mais natural possível, né, para tentar nesse sentido, porque o sono, ele é péssimo, né, então, assim, até regulá-lo, até realmente voltar ao normal, não é apenas um mês, né? Vai muito além para realmente ficar ali bem regular. E avaliações durante a semana entre família e psicólogo. Então, assim, ter sim o tempo, né? Ter ali a sessão para que, olha, vamos ver como é que foi a semana. O que seria interessante a gente ajustar? Né? O que está dando certo? O que não está dando certo? Por que não está dando certo? Né? E parar e pensar juntos. Porque é isso. Envolve todo mundo. Então, assim, é um quadro que vocês podem ver, né? É muito frustrante para o psicólogo, porque é um quadro que é até o que eu vi aqui, né? Em algumas das enquetes que a Ju fez, de, por exemplo, muitas vezes faz uma orientação aqui, outra ali e não vê resultado, porque uma orientação aqui ou ali é muito complicado de você ter algum tipo de efetividade, né? É um quadro de dependência que mexe em todo o físico, cerebral, né? É algo que vai muito além ali das nossas competências da faculdade, né? Que são as teorias, o comportamento psicológico, enfim. Então, assim, na primeira semana, apenas algumas considerações. O psicólogo deve pedir aos pais todos os dias o registro diário do adolescente em casa para um acompanhamento efetivo. Por quê? Porque na primeira semana é quando ali na sexta-feira vai ter ocorrido todos os dias. Então, os pais mandam na segunda, mandam na terça, e aí vai fazendo os ajustes em tempo real, sabe? No sentido de, não deu certo desse jeito, então vamos tentar de uma outra forma. E assim ele agiu de tal jeito. Tá, continua. Vamos ver como é que vai ser daqui a um tempo, porque é normal, ele vai ficar resistente mesmo. E para os pais serem lembrados da importância, porque os pais costumam, vamos dizer assim, roer a corda, né, antes do adolescente, sabe? Porque, de fato, é algo que, quando o adolescente chega, né, nessa questão de dependência, tem aí, né, fatores, questões pessoais dos pais. Então, assim, um ou outro ali, dificuldade em ser firme, em se posicionar, a relação, às vezes, com um é melhor, com o outro não escuta. Então, a gente lida com tudo isso. E aí, né, acontece, é importante a gente estar lembrando todos os dias para os pais. E acompanhar um adolescente nesse programa é diferente de acompanhar uma criança, né? Então, assim, o adolescente precisa estar durante todo o tempo sendo explicado, justificado cada passo, a fim de, através da repetição, ele internalizar o sentido aos poucos de cada ação, tá? A criança é aquilo, né? É mais no não, porque a mamãe, o papai acha que tem que ser assim, né? Por mais que seja uma criança questionadora, pensa, não, mas tem muita criança questionadora e tal, tem, mas é mais fácil de você conter de uma certa forma do que o adolescente. Um quadro de dependência de telas, ele mobiliza toda a organização familiar e nem sempre será consentido pela mesma realizar toda essa programação. Por isso é importante esclarecer e explanar detalhadamente o programa para que os responsáveis, a fim de levantar a real disponibilidade deles,
para que não haja interrupção no meio do programa ou brechas que o enfraqueçam na sua efetividade, né? Então, assim, é uma conversa que tem que estar muito alinhada com os pais, porque é comum, né? Quando você vai lá, você mostra o que tem que ser feito, né? Coloca toda essa responsabilidade aí em cima deles, eles não querem, né? Eles falam, não, porque eu não vou dar conta, eu tenho que trabalhar. Não, mas isso aí, eu não dou conta de fazer isso, não. Como que faz isso? Porque ele tá assim, ele tá assado, né? Então, assim, são raras as famílias que aceitam, né? Ao conversar com os responsáveis sobre o programa, demonstrar as interferências orgânicas no quadro diagnóstico, para que eles entendam a necessidade da seriedade de cada passo do programa. Não é apenas uma consequência emocional que foi gerada ao longo dos anos, e sim uma consequência do funcionamento do corpo e cérebro. Essas 3 vezes que família já aceitou, apesar de que uma foi a que foi até o final, foi por conta do adolescente, né, e de uma menina no meio, eles estarem tendo problemas de saúde, sabe? Então, assim, problemas gástricos, por que causa? Né? Fica, às vezes, muito tempo sem comer. E quando vai comer, come bobagem. Então, acaba que é uma pessoa, um adolescente ansioso, e pode ter um quadro gástrico no meio, né? O outro foi por conta de enxaquecas. Ele começou a ter constantes enxaquecas e não sabia o que que era, né? Não sabia o que estava acontecendo. E a outra foi por conta de estar ali sempre ter uma recorrência de infecção urinária. Ela ficava ali tentando o tempo inteiro não parar para ir no banheiro, porque senão ia perder. Era de jogo, ela era muito vidrada em jogo, né? E isso, ela né, aí vai de organismo, mas acaba com o organismo dela. O que aconteceu foi recorrentes infecções urinárias. Então, assim, esses 3 foi por conta de questões físicas, sabe? É difícil nós, enquanto psicólogos, colocarmos, né, para o adolescente enquanto está ali apenas na instância do psicológico. As famílias elas não, acho que elas não acreditam muito, né? Ou não é o suficiente para que elas tenham todo, né, essa mobilização, sabe? Então, é um quadro que, de fato, tem que chegar, assim, um sofrimento muito intenso para que as famílias, elas aceitam ajuda, né? Porque a gente precisa muito delas. E aí, a minha proposta, gente, é o seguinte, eu queria fazer isso hoje, mas tá vendo? Olha, são 9 horas, tem 1 hora e quase 1 hora e meia que a gente está aqui, mas eu queria apresentar para vocês, né, esse caso que foi bem interessante, assim, né, desse único até hoje na minha vida, que vamos dizer assim, teve um resultado positivo, né, foi um acompanhamento muito bom que a gente teve, ele conseguiu aí burlar, né, burlar não, ele conseguiu vencer, né, essa dependência de telas, e que se vocês quiserem, né, ver esse programa Reset aplicado, né, no modo adaptado aí para adolescentes, hoje eu passei para vocês a teoria, como que é o programa, e aí eu colocaria, né, traria aí para vocês na semana que vem, para a gente iniciar já o mês aí de dezembro, e estudando para a gente começar o ano que vem, né, bem expert nisso, porque essa demanda só vai crescer, e a gente sabe que o digital está aí para ficar, né, então eu utilizo também tanto ferramentas digitais, quanto ferramentas que são ali, né, no presencial, que é ali no tirar uma foto, né, e mostra quando é no atendimento online, quando é no presencial eu utilizo dos dois, mesmo sendo dependência de telas, tá? Porque são ferramentas aí, gente, que hoje em dia a gente precisa, né, se adequar também ao mundo. Então, por mais que ali eu estou atendendo alguém que tenha dependência de telas, mas existem ferramentas, né, que a gente também pode utilizar no digital e que pode nos ajudar nesses casos,
sabe? Assim como outras que são também, né, da maneira ali analógica. Mas se vocês quiserem, eu trago aí na semana que vem, tá? E aí eu exponho dessa forma bem prática, né, para poder fechar aí com chave de ouro esses nossos encontros desse ano, né? Porque o que eu quis trazer hoje para vocês foi isso, com calma, né? Todo o quadro diagnóstico, as suas implicações, porque eu acho que vocês viram que eu enfatizei muito as dificuldades de engajamento de fazer um programa desse, porque é a realidade, sabe? O psicólogo muitas vezes se cobra demais, ele ter que apresentar determinados resultados, sendo que dependência de telas é um quadro de dependência mesmo. Acho que além da gente se cobrar muito, Oi? acho que tem os dois lados. A gente se cobra muito como profissional e tem aquele pai e aquela mãe que nem todos, parece que, não sei se acreditam, não sei se é porque é a primeira vez que vai ter um profissional como nós, que a gente fala assim, olha, você traz a demanda, mas pode aparecer outras coisas. Aí, primeiro, faz algumas sessões, faz umas 10 sessões, aí depois a gente vira e fala, vai precisar de mais. Então, assim, eu percebo que a gente é muito questionado, além da gente se cobrar muito, e principalmente quando eles querem saber a que ponto que é um transtorno, a que ponto que é um distúrbio, a que ponto que é uma dependência. Eu, assim, ainda não, nos meus 7 anos, eu ainda não peguei casos, assim, de dependência tecnológica, mas para mim foi enriquecedor, porque teve coisas que você falou aqui que eu não conhecia. E é bem isso, né? Cada vez mais eu vejo que a gente vai pegar coisas que a gente não conhecia. Daí a importância da gente estar tentando cada vez mais, né, estudar, a gente enriquecer o nosso conhecimento e aumentar, né? Eu vejo lá se colocar das ferramentas e tudo mais, de ter muitas ferramentas. Mas é isso mesmo, né? A gente ter ali sempre um maior número de recursos para a gente poder ter a criatividade aí, tanto no analógico quanto no digital. Né? Eu vejo que ainda o digital está caminhando. A gente tem poucas ferramentas aí no digital e que muitas vezes elas seriam maravilhosas, né? Principalmente aí nos nossos atendimentos online. Mas está começando a surgir. Já tem um tanto que é bem interessante, né? Já, eu acho que é isso, né? Vão surgindo os recursos e as ferramentas, assim como as nossas capacidades, né, de acordo com a demanda. E aí, né, eu trago aí na semana que vem para vocês, porque para mim também eu vou te falar, na época que eu atendi, né, esse caso, que vamos dizer assim, teve um resultado muito positivo, eu penei porque é muito estranho, né? Você tá ali lidando com um adolescente como se ele fosse, às vezes, até uns comportamentos, sei lá, porque você fica pensando, né, adulto, assim, o dependente, tipo, num adulto. E aí você fica pensando, né, nas reações, às vezes, aí de abstinência, é muito triste. É muito Raquel, triste. Raquel, Sim? parabéns, estou amando e eu queria só compartilhar minha experiência. Eu já peguei 3 pacientes, já, todos 3 adolescentes, que deixaram a escola. Então, a coisa é muito mais séria do que a gente imagina. E eu fico pensando futuramente que tipo de ser humano nós vamos lidar, entendeu? Então, assim, eu tô com. Teve um paciente, teve um que não teve jeito. Foi o final do ano passado. Ele disse aos pais que não ia mais estudar de segundo ano do ensino médio, não ia mesmo, não teve como fazer. Aí ficou para o próximo ano, né, que foi esse, para saber como fazer, não tive mais notícia. Já peguei outro também que voltou. Teve um agora mais recente que ele disse: eu brincava, eu tinha amigos, hoje eu não tenho mais nada. E a mãe disse que é da cama para a mesa. Come e volta para a cama. Só isso. Não sai, não tem amigo, não tem mais nada. E não quis mais ir para a escola.
Esse voltou a ter amizade, a jogar bola, mas diz que a escola não volta mais esse ano, que já está no final, só no próximo ano. Então, a situação é muito preocupante. Eu estou aprendendo muito, muito, muito aqui com você. E que bom compartilhar com profissionais esse assunto. Muito obrigada. Raquel, Sim, também queria falar um pouquinho. Eu também estou adorando essa aula, está muito atual, né? E assim, está muito presente no nosso dia a dia. E eu também atendo adolescentes. E as enquetes, até você falou das enquetes nos grupos, eu achei muito legal, uma das enquetes que a gente colocou lá no grupo, a maioria respondeu, né, que o maior desafio é manter os limites de tela sem virar o psicólogo vilão, né, e eu falo assim, um dos problemas que eu mais sinto quando eu estou atendendo adolescente, eu falo assim, eu só atendo online, eu não atendo presencial mais. E assim, a gente percebe quando o adolescente está com mais tela enquanto está em terapia, né? é. A gente percebe, a gente adulto, quando a gente está ali com aquele propósito, atenção, então assim, a gente sente a diferença de atender um adulto que olha nos nossos olhos durante um atendimento online e um adolescente que ele te responde tudo, é que você falou da sobrecarga emocional. Ele até presta atenção, ele responde, ele fala tudo, mas o olhinho tá assim, ó. E só escuta o mouse, né? Sim, é verdade. Ai, meu Deus, aquilo vai dando negócio. E como não ser uma vilã nesse momento, né? Como não me tornar uma vilã naquele momento que você sabe que ele tá com a tela jogando ou respondendo no É. Discord, né? Que fala, respondendo para o amigo, alguma coisa assim, né? E aí é duro, é difícil, porque assim, é muito nítido a diferença. Quem atende adolescentes online percebe isso. O olhinho, o globo ocular, fica para lá e para cá. Ele está com várias telas abertas. É que nem a gente também. Eu estou com várias telas abertas aqui no meu computador. Entendeu? Quando eu estou trabalhando, eu vou para uma tela, vou para outra. Agora, quando eu estou prestando atenção numa aula, eu estou na aula, mas de vez em quando você não dá vontade, deixa eu abrir se veio uma mensagem. Aí, de Sim, vez em quando, uma notificação aqui embaixo, ó, não sei quem, alguma notificação. Então, assim, para a gente já é muito difícil. Agora, para eles que nasceram nesse mundo, para sim, eles é normal. Para a com gente certeza. não, né? E assim, eu tento, que nem assim, para não ser a vilã, eu tento conversar e falar com ele. Às vezes eu pergunto, eu falo, olha, o meu assunto não está muito interessante. Show! Não, porque eu tô percebendo que você não está só prestando atenção em mim, você também está prestando atenção em alguma outra coisa aí na tela. Aí você percebe que presta atenção em você. Aí eu falei, sabe como que eu me sinto? Eu falo, às vezes, sabe quando você está jogando videogame e alguém fica do teu lado conversando com você? Você até consegue entender o que a pessoa está falando, mas incomoda, porque deixa eu jogar, e você está falando aqui, você até consegue. É assim que eu me sinto. Aí acho que eles percebem, né? Mas assim, às vezes a gente tem que fazer alguns acordos, porque não é fácil, gente. Não é fácil. Ou a É gente verdade. eu não quero ser a vilã, não quero repetir, e a gente talvez até tenha que aprender isso também, como orientar os pais, porque por que eles mentem para os pais? Porque os pais já vêm, a gente também tem que ficar ajudando os pais nesse sentido, porque senão os pais acabam sendo os vilões. E eles têm fortíssimos argumentos para dizer o quanto os jogos online são importantes. Eu tenho um, por exemplo, ele é um CDF, um crânio, um dos primeiros da escola, ele é altas habilidades, intelectualidade, tudo. Ele fala, eu aprendi inglês jogando. E não é mentira isso, é Sim, verdade. sim, Ele aprendeu sim. inglês, ele fala inglês através dos jogos. Aí vai falar, não é bom. Não, Só que, sim, sim, né? Existe essa boa funcionalidade. É aquilo. Não quer dizer que todos os jogos são ruins, não quer dizer que a internet é um vilão, né? Nada disso. É a questão mesmo de se tornar dependente, né? De se tornar ali com um cunho afetivo as telas. Essa é a grande questão, né? Da dependência de telas. É o querer fugir da realidade por não estar dando conta das suas coisas. E acaba se viciando, porque ali tem inúmeras distrações, né? Então, assim, é bem isso, né? Para a gente estar fechando, né? Eu vou pedir também para a gente tirar uma fotinha,
uma perguntinha, Raquel. No grupo também, numa das questões que a gente colocou lá das enquetes, era sobre o que os profissionais mais, o que eles sentem, o que eles gostariam de ter mais. Aí a maioria colocou que ferramentas prontas para aplicar no dia seguinte, aqui na sessão, ou ferramentas para aplicar durante os atendimentos, tudo. Você que tem essa experiência aí, você já tem algumas coisas, Raquel? Você já tem alguma, ou na próxima aula você traz algumas sugestões para a gente? Não, na próxima aula eu vou trazer o meu modelo daí dos registros, né, do Reset, vou trazer também uma digital nova que eu tenho utilizado, né, bem interessante, sabe, que vai ter aí, né, vai ter muita funcionalidade aí durante as sessões, e que é isso, é a gente pensar no analógico e no digital, porque a gente está nesse mundo mesmo, né, não tem o que fazer, tá? E respondendo também um pouquinho, né, a Ju, olha, gente, o melhor caminho para não ser vilão é o humor, né? Então, assim, é fazer piadinha, é o bom humor, né? Outra, essa questão, né, esse exemplo que a Ju colocou aí da empatia, né? Poxa, né? Imagina se fosse você e tudo mais, é bem legal, é uma geração muito empática. E também, né, eu tenho, assim, um jeitão, e aí é muito comum também, né, já aconteceu isso comigo, é claro, acontece com todos nós, de estar atendendo online e ver que eles estão vendo também outras coisas, né, e aí eu sempre, né, eu pego e falo, não acredito que você está vendo outras coisas aí também, não. Eu vou ficar aqui, então, te esperando, pode parar, sabe? Então, eu dou uma regredida, mais ou menos, em relação à minha reação, né? E aí, não, tia, não é isso não, e tal. Aí eu falei, é sim, que cara de pau, ainda tá mentindo, não acredito, que não sei mais o quê, né? E aí logo para, e aí eu vejo que tá firme, né? E eu brinco, eu falo, se você for de novo, você vai perder ponto, né? Você não vai ganhar mais estrelinha, né? Enfim, aí eu vou falando com ele as estrelinhas que ele vai ganhar se ele continuar sem. Aí eu tenho até um GIF que é de várias estrelinhas no céu, aí às vezes eu pego e mando, bom, olha, hoje você ganhou estrelinhas, porque você deixou ser sua atenção, né? Aí fico brincando e rindo. Então, assim, eu acho que jovem é muito essa coisa do você, né, dar uma relevada, né, dar uma chamada de atenção, tanto empática quanto no bom humor, né? Essa eu vejo que é a grande receita para a gente não virar a vilã, porque os pais não dão conta, e eu explico para eles também. Eu falo, olha, não me compare com os seus pais, eles estão todos os dias. A gente se vê uma vez na semana. Então é muito mais fácil você não ter raiva de mim, não ficar bravo comigo, não se irritar comigo, do que com seus pais. Então você não compare, né? Então sempre eu também pego e chamo eles nesse sentido, sabe? E eles param e pensam, é mesmo, né? Eu falei, claro, uai, a gente se vê uma horinha durante o dia, sua mãe e seu pai tem que ficar tomando conta. Aí, de novo, eu brinco muito com eles, né? Tem que ficar dando conta dos seus estudos, hora de se acordar. Eu sou mãe também, se é chato, você acha que é legal? Né? Então, aí, enfim, né? São coisas que eu vejo que eles vão entendendo e vão diferenciando bem, sabe? Mas olha, gente, na semana que vem eu comecei a fazer hoje, né, o estudo de casa. Então, assim, venham. Vai ser muito legal, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, porque a ideia é justamente essa, sabe? É cada vez mais a gente tá junto enquanto psicólogos aí de adolescentes, porque vocês sabem, não é fácil de indicar, não é fácil de achar, né? Então, é entender que a minha grande proposta é essa, sabe? Então, a gente está aí, ter um trabalho sério com questões da atualidade, e da atualidade implicam. A gente está sempre fazendo esse encontro.
né? Do que é do digital, do que é do analógico, do que tem com muita frequência, o que tem às vezes, enfim, a gente procurar esse equilíbrio aí, tá bom? Vamos tirar foto, que eu vi o rosto de vocês, gente, de várias pessoas. Adorei. Sorriso lindo, Marisa. Você tá que ri aí, que eu tô vendo. Maravilhosa. Então, vamos pedir pro Michel aqui, deixa eu falar aqui com ele. Se a gente pode sorrir. É que eu vou perguntar para ele. Porque senão a gente fica rindo e dói, né? Ficar assim e não vem a foto. Pronto, ele falou bora, gente. A gente pode rir então, hein? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu vou ver se ele tirou, tá? Deixa eu ver aqui, pronto. Aí, ele tirou, gente, pronto. A época das poses para foto, né, gente? Lembra? Era um filme de 12, de 36, era só quem era rico que tinha 36. 36, ixi, pensa? Não, era 12 ou 24 e 24, quando era uma comemoração, assim, de um aniversário muito esperado. Exato. Então tá, joia, gente, um abração para vocês aí e até semana que vem, tá bom? Tchau. Boa noite. Raquel, Boa noite, Boa pessoal. noite, Tchau, Juliana. tchau. Beijo, querida. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Lindo. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada Obrigada por a vocês, tudo. gente. Obrigadão, viu?